muito bem-vindo a mais um programa Vamos Falar de Saúde. Depois de mais de 4 décadas, a Associação Internacional para o Estudo da Dor reviu a sua definição de dor e, segundo esta entidade, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante à associada a danos reais ou potenciais nos tecidos. Nem todos conhecemos esta definição técnica da dor, mas infelizmente todos nós conhecemos por experiência o que é a dor. Entre as dores mais comuns temos as dores osteoarticulares. Quem é que não ouviu falar de queixas nas dores das costas, artrites, artroses, enfim? Por isso, o nosso tema de conversa hoje é exatamente este, as dores osteoarticulares. E para este diálogo convidamos o Dr. Nuno Carvalho, que é médico especialista em ortopedia e traumatologia. Concluiu a sua especialidade em 2016, após formação no Hospital de Cura e Cabral, em Lisboa. Subespecializou-se em cirurgia do punho e mão e trabalha atualmente na vertente de medicina privada. Já conheço o Dr. Nuno Carvalho há algum tempo, por isso permita-me tratar de uma forma mais informal. Nuno, bem-vindo, obrigado por teres aceito este convite para participar neste programa. Muito obrigado eu pelo convite e olá a todos que nos estão a ver, todos que nos estão a escutar. Obrigado mais uma vez por este convite. Ok. Então, vamos falar então sobre este assunto. Que razões ou quais as razões por que se pode ter esta dor osteoarticular? Bem, se nós pensarmos na quantidade de ossos que temos no nosso corpo, se pensarmos que os ossos interagem entre si através de pontos de contacto, que são as articulações, que essas articulações são sempre revestidas por uma cápsula, que é uma estrutura que sela aquele espaço, que se impedem de mexer de uma forma brusca através de ligamentos, e se são movidas através de tendões que se inserem mais perto ou mais longe destas articulações, é fácil de perceber que existem muitos fatores e muitas razões para que possa surgir dor osteoarticular. A osteoarticular, se a gente disser verdadeiramente como é o termo, vai depender só quer do osso, quer das estruturas que fazem exatamente parte da articulação, mas a verdade é que para muitas pessoas a dor não vai ser uma dor osteoarticular, mas vai ser uma dor periarticular, ou seja, de estruturas que passam perto da articulação, como são, lá está, os tendões, que estão fora da articulação, ou, por exemplo, alguns nervos, que muitas vezes também passam perto de estruturas articulares. A célebre dor de cotovelo refere-se ao cotovelo, que é uma articulação, e na realidade surge quando a pessoa, batendo com uma região específica do cotovelo, magoa o nervo cubital que passa ali na região. E a dor osteoarticular é, usando um termo de hoje em dia, né, é uma pandemia. A seguir às infecções respiratórias altas, é a principal causa e da urgência no mundo, e dentro desta provavelmente até a dor lombar, mas portanto é a segunda causa que motiva as pessoas a ir à urgência, portanto isto no mundo inteiro, e portanto claramente é uma pandemia também. Estamos a falar de algo que é muito comum, frequente, e já agora, Nuno, quais são as queixas mais comuns que tu ouves quando estás no teu consultório a receber pacientes? Bem, essa pergunta, para ser corretamente respondida, devia depender do tipo de consultório em que eu estou, em que sítio eu estou a trabalhar e com que tipo de doentes estou a trabalhar. Eu diria que talvez metade da minha semana é dedicada a doentes vítimas de acidentes traumáticos, não é? Portanto, obviamente que nestes casos a dor vai ser desencadeada por um evento súbito, não é? Uma queda, uma peça que nos cai em cima, um movimento brusco, que vai desencadear obviamente uma lesão aguda, com ou não dano estrutural aos tecidos, não é? A pessoa não precisa ter, por exemplo, um osso partido para ter uma dor, nem precisa ter um ligamento roto para ter uma dor, mas há um dano súbito que causa uma dor. Algumas destas pessoas não têm dor prévia e desenvolvem uma lesão, outras pessoas têm uma dor prévia
ou melhor dizendo, têm uma doença prévia que não está revelada, portanto aquilo que a gente chama uma doença subclínica, e que depois com este traumatismo vai-se mostrar e às vezes até se torna crónica, não é? Portanto, não volta ao patamar que existia anteriormente. Portanto, e obviamente com o traumatismo não há propriamente uma região mais específica, não é? A pessoa pode bater com uma mão, com um pé, com um joelho. Portanto, o resto dos doentes, obviamente, serão lesões de desgaste, lesões crónicas, coisas fortuitas que possam eventualmente também surgir. E talvez no mundo da ortopedia, o mais frequente, como eu dizia ainda há bocado, e que motiva muito a ida à urgência, são as dores lombares. Também vemos muito dor no ombro, e isto sobretudo até nas senhoras, vê-se mais dor no ombro nas senhoras, vê-se muita dor no joelho, pronto, vê-se obviamente dor em todas as articulações que existem, não é? Mas talvez entre o joelho, a coluna e o ombro tenhamos o maior grosso da dor. E as causas são diferentes também, curiosamente. O que motiva a dor em cada uma destas articulações também é diferente. Então já agora vamos começar pelas dores lombares. As pessoas vão vulgarmente se referir às minhas costas. Exatamente. Pronto. O que é que causa este tipo de dor? Bem, dor lombar pode ser causada mais uma vez por várias razões, não é? Temos a dor lombar na pessoa mais jovem, né? O jovem adulto, teremos a dor lombar do idoso e podem ser motivadas por razões diferentes. Existe uma dor lombar que ninguém gosta de pensar nela, por assim dizer, assim falando de uma forma mais corriqueira, que é a dor da fratura osteoporótica, não é? Portanto, a velhinha que já tem sua osteoporose avançada e que às vezes sem qualquer razão específica vai ter uma pequena queda, ou mesmo sem queda, às vezes isto dizemos nós muitas vezes quando falamos de um espirro mais forte e pode fazer uma fratura. Portanto, esta é uma situação obviamente fora do âmbito da dor crónica, não é? Mas nós teremos nas populações mais jovens a doença discal, ou seja, o disco é a estrutura que vai separando os vários corpos vertebrais, não é? Nós temos desde a vértebra C1 na região cervical, depois temos as torácicas, temos as lombares, e entre cada uma destas vértebras existe um disco. E este disco vai funcionando como uma espécie de almofada, amortecedor, que permite os movimentos de um osso em relação ao outro. E nas pessoas mais jovens o que pode ir acontecendo é este disco ir-se desgastando, perdendo alguma qualidade e às vezes até pode rasgar e faz a tal hérnia discal, como é muitas vezes falada, embora a maior parte das pessoas não vá sofrer verdadeiramente de uma hérnia discal, mas sim de uma doença do disco, e que acaba por provocar alguma dor, quer pelo próprio disco estar doente, às vezes porque provoca também inflamação nos ossos, nas plataformas ósseas adjacentes, outras vezes porque aquele disco ao perder a sua qualidade, perde a sua altura também, torna-se um amortecedor mais fraco e permite que haja mais movimento entre as peças ósseas, e isso causa aquela dor da instabilidade no movimento. Portanto, duas peças que deviam estar a esta altura, por exemplo, se ficarem muito mais juntas, o ligamento que as segura fica frouxo, obviamente, os ligamentos que estão de lado ficam frouxos e permite que haja mais movimento entre as peças. Isso depois, com o tempo, vai provocando com que haja uma resposta nos pontos de contacto entre os vários ossos, que são as peças articulares, e vai desenvolver uma artrose a longo prazo. E aí depois temos a dor no idoso responsável portanto, lá está, que a responsabilidade é já a artrose lombar. E depois há outro grupo, que serão já quando há envolvimento dos nervos que saem da coluna, e aí sim temos as hérnias discais, temos outro tipo de patologias, e que já causam sintomas diferentes, muitas vezes já não propriamente na coluna, mas nos trajetos dos nervos, e neste caso da dor lombar seria obviamente pelas pernas, e muitas vezes até aos pés, com falta de força, ou só dor, ou às vezes formigueiros. Mas pronto, no caso da dor lombar seria algo deste género. Nuno, eu compreendo que isso pode variar muito, as causas podem ser muito distintas, a idade também aqui é um fator que faz a situação variar muito, mas será que há alguns conselhos gerais que poderias dar em relação aos cuidados, a prevenção que devemos e podemos ter para evitar este tipo de dores? E estamos a falar da dor lombar, não é? Sim, em termos de dor lombar e em termos preventivos, o que nós hoje em dia sabemos é que quanto melhor a musculatura que suporta a coluna lombar,
menos dor nós temos. E, portanto, como eu disse ainda há bocado, muitas vezes esta dor desenvolve-se de alguma instabilidade, e quanto mais forte for os músculos que se agarram nestas vértebras, portanto, nestas estruturas ósseas, portanto, eu às vezes dou aquele exemplo de uma pessoa tem um poste que está a querer cair, uma pessoa faz-lhe uma laçada e põe uma espia ao chão, e quanto mais forte for este poste e quanto mais forte for esta corda, quanto mais bem esticada ela tiver, menos aquele poste vai ter tendência a cair. Portanto, os músculos funcionam da mesma coisa, são dinâmicos, mas têm esta capacidade de segurar os componentes no seu sítio. Portanto, quanto mais forte for a musculatura, menos micromovimento existe e mais capacidade existe de reagir a movimentos bruscos e súbitos. Portanto, é necessário manter alguma agilidade, portanto, exercícios de alongamento, exercícios nos vários planos, garantir também que existe alguma flexibilidade da bacia, da região glútea, porque muitas vezes a dor não vem propriamente só da lombar, mas vem também da região glútea, com algum encurtamento e alguma tendência, por exemplo, por assim dizer, para a tendinite dos glúteos, mas depois é preciso ter esta massa muscular lombar também. E quando a gente fala de massa muscular lombar, temos que nos lembrar que os músculos estão ao lado e atrás da coluna, mas que também existem músculos da parte da frente, que são os músculos da parede abdominal, e que nós muitas vezes vemos pessoas a trabalhar ativamente no ginásio para terem os abdominais bem definidos e depois trabalham mal a região lombar e acabam por estar desbalanceados. Outras pessoas que sentem que têm dor lombar começam a fazer exercícios para a região lombar, esquecem-se da região abdominal e ficam desbalanceados, não? Mais uma vez. Portanto, é todo o anel, por assim dizer, aquilo que hoje em dia na gíria do desporto é chamado core, né? O núcleo. Pronto, e existem algumas atividades específicas que podem melhorar estas estruturas musculares. Estamos a pensar, por exemplo, numa coisa tão simples como uma caminhada ativa, em uma boa posição. Este movimento constante numa posição ereta vai obrigar a musculatura lombar a ter um bocadinho mais de reforço. E depois existem outras modalidades mais específicas, como por exemplo alguns exercícios baseados por exemplo no pilates ou mesmo em alguma coisa de ginásio específico, mas por exemplo na região lombar funciona muito bem. Em fase muito aguda, muitas vezes o que acontece é que existem contraturas musculares, e aqui quer a massagem, quer a aplicação muitas vezes apenas só do calor, e muitas vezes o calor úmido com panos molhados em água quente ou no chuveiro com água a fazer aquele efeito, também vão ajudar a melhorar esta dor, e é uma das razões pelas quais muitas vezes as pessoas que têm dor lombar fazem natação ou hidroginástica, porque vão para dentro de um ambiente com água mais quente, e isto também vai ajudar a melhorar esta dor lombar. Muito bem, então o exercício é absolutamente fundamental, e um exercício equilibrado, não é? Exatamente. Que desenvolva a musculatura no seu todo, não é? Olha, Nuno, e já agora o joelho, falaste também do joelho. Isto é um problema. O joelho é uma articulação bastante diferente, não é? Portanto, o joelho pode doer por várias razões. Obviamente que a maior parte das pessoas vai pensar na artrose no joelho, e que diz respeito à perda da cartilagem entre os componentes articulares, né? Portanto, entre o fémur e a tíbia, aquela cartilagem vai se gastando e, portanto, o osso vai ficando cada vez mais próximo um do outro, vai ficando cada vez mais denso, e pronto, e há ali uma perda de lubrificação e o movimento deixa de ser suave. Mas o joelho também pode doer porque existe uma lesão do menisco, que é uma estrutura que existe dentro do joelho entre o fémur e a tíbia também. Existe um menisco do lado de dentro, um menisco do lado de fora, e esse menisco pode rasgar e pode ser causa de dor, ou pode só por simplesmente acontecer que um dos ligamentos ou esteja danificado, pode acontecer que um dos tendões esteja dorido, pode acontecer que a membrana que produz líquido para dentro do joelho, a membrana sinovial, esteja hiperativa, por assim dizer, e esteja a produzir muito líquido, e isto vai distender o joelho e vai fazer uma dor por estar a obrigar a cápsula a estar sobre pressão. Portanto, há várias causas para o joelho doer também. Eu diria que na população mais jovem normalmente isto vai ser uma causa traumática, portanto com lesão meniscal ou ligamentar, ou então, falando agora um bocadinho contrário contra o que falávamos ainda há bocado da coluna,
no caso de haver overuse, né, usando esta expressão em inglesa, né, o sobretreinamento, o exagero no treino, de, por exemplo, no ginásio, né, e pessoas que fazem muito agachamento, por exemplo, podem ter lesões causadas por aquela hiperpressão da rótula a comprimir contra o fémur, não é? Portanto, isto mais novo, à medida que a idade avança, lá está, teremos a nossa artrose a desenvolver-se, a sinovite. Portanto, é um padrão diferente. Mas a dor do joelho, pronto, se pensarmos neste componente mais do idoso, né, e da parte mais inflamatória, esquecendo dos traumatismos, que muitas vezes ou precisam de planos de fisioterapia muito específicos, ou precisam até de atos cirúrgicos, né, portanto, porque muitas vezes é preciso um ato cirúrgico para o corrigir. Estas situações mais de desgaste e de cronicidade, no joelho muitas vezes obrigam só a pessoa a pensar como é que a lesão começou e o que é que a pode ter provocado. Por exemplo, lá está, um jovem que começa com uma dor porque teve a exagerar no ginásio, muitas vezes basta começar a reduzir este ritmo. Por exemplo, traumatismos na prática de desportos como futebol também são comuns, não é? Sim, o futebol não é o desporto que mais causa lesões no joelho, mas como em Portugal é o desporto mais praticado, é o que causa mais lesões no joelho, né? E temos lá está, algumas lesões simples que às vezes basta dar algum tempo de repouso e recupera bem, e outras obrigam a cirurgias e com tempos de recuperação prolongados. Volta e meia ouvimos nas notícias que qualquer jogador de futebol fez uma lesão e pronto, o resto do campeonato é para estar parado e está 6 meses, 1 ano fora de competição, por exemplo. Mas também nos idosos, e aí não é por traumatismo, é pelo tal desgaste, é isso? Sim, se pensarmos na artrose, né, aquilo que as pessoas muitas vezes chamam a artrose, a osteoartrose, a osteoartrite, portanto, o desgaste da cartilagem são coisas que nós ouvimos assim um bocadinho na gíria, e depois aqui também é muito variável, porque nós conseguimos ver algumas pessoas com raio-x do joelho, com artroses avançadíssimas e que estão muito bem, não têm qualquer queixa, e pessoas com pouco desgaste e têm muita dor. E às vezes esta dor vem ou da maneira como a pessoa pode estar a usar o joelho, não é? Pode estar a solicitá-lo mais do que na realidade ele aguenta, e às vezes basta reduzir um bocadinho este padrão. Outras vezes tem a ver, lá está, com estes processos de sinovite e da quantidade de derrame que existe dentro do joelho e que mete a cápsula distendida e, portanto, a causar dor por causa disso. Algum conselho, Nuno, que podes deixar para protegermos um pouco os nossos joelhos? Sim, o joelho é uma articulação que na nossa percepção reage muito bem a mudanças de estilo de vida. Ou seja, é frequente, é bastante frequente até quando os doentes entram em planos de mudança de estilo de vida, nós vemos mudanças importantes na dor que têm no joelho. Portanto, há doentes que estão quase propostos para fazerem uma substituição do joelho, portanto colocarem uma prótese do joelho, como normalmente se é falado, e têm, por exemplo, excesso de peso, e um excesso de peso exagerado. E quando conseguem, antes de serem operados, perder bastante deste peso, às vezes ficam assintomáticos e já não precisam da cirurgia. Portanto, o peso em cima do joelho, sobretudo o joelho artrósico, é uma coisa muito, muito importante, e portanto o controle do peso é fundamental. Depois, existe, para além da componente da alimentação, para controlar o peso, a alimentação também pode ter aqui um papel no controle da dor do joelho. E eu aqui tenho que ter um bocadinho de cuidado a falar sobre isto, porque a ciência da alimentação não acompanha propriamente a velocidade da nossa percepção das coisas. O que é que eu quero dizer com isto? O facto de que nós, em termos de sociedade, já começamos a achar que existem, por exemplo, alimentos que são mais a favor de processos inflamatórios e alimentos que são mais a favor de controlar processos inflamatórios, não é acompanhada à mesma velocidade pelos estudos científicos, porque os estudos científicos obrigam muitas vezes a ser desenhados com calma, têm que ser custeados e portanto a percepção que nós temos das coisas nem sempre é acompanhada ao mesmo ritmo pela ciência, mas nós hoje em dia temos de facto esta noção de que há alimentos que facilitam mais a inflamação e alimentos que protegem mais contra a inflamação. E por exemplo, nós sabemos que, por exemplo, farináceos, farinha branca, pão branco, é mais pró-inflamatório.
nós temos a sensação que refrigerantes são mais pró-inflamatórios. Por causa do açúcar? Que o açúcar será um dos componentes e, portanto, o exagero neste tipo de alimentos, obviamente, terá maior risco destas pessoas estarem a sofrer na sua sinovite e na sua osteoartrite por causa do ambiente inflamatório em que têm as suas articulações. Portanto, mudanças da alimentação poderão trazer benefícios do outro lado e, portanto, os alimentos mais anti-inflamatórios, por assim dizer, são alimentos completos, né? Vamos usar a palavra aqui integral, né? Com os seus vários componentes, né? O alimento completo e, por exemplo, é fácil de pensar, para controlar os radicais oxidativos, por exemplo, da exposição solar, temos muitos frutos de verão, não é? Temos o morango, nós temos as groselhas, nós temos as framboesas, tanto os mirtilos, todos aqueles frutos com muita cor, que são típicos do verão e que ajudam, que são ricos em antioxidantes, lá está, a controlar a inflamação, o tomate com o seu licopeno. Depois temos as crucíferas, que é a família das couves e dos brócolos e das couves-flores, portanto são tudo alimentos que têm grandes quantidades de produtos anti-inflamatórios. Mais uma vez eu volto a dizer, a ciência e a demonstração dos estudos científicos em grande escala ainda não acompanha isto, mas nós sabemos que estes produtos alimentares, em princípio, têm mais capacidade de controlar a inflamação. Sabemos hoje em dia, e já começa a haver disso disponível muitas vezes em ervanárias, por exemplo, pastilhas, cápsulas de curcuma, porque a curcuma tem um componente também aparentemente antioxidante, embora na realidade, se uma pessoa tiver uma alimentação diversificada e utilizar destes condimentos como é a curcuma ou o gengibre na sua alimentação de uma forma normal, também vai ter algum controle anti-inflamatório, sem estar a precisar de gastar dinheiro em cápsulas, que obviamente depois são um dispêndio maior. E depois no joelho, nós temos sempre a possibilidade de usar, por exemplo, joelheiras, que vão limitar um pouco o movimento e vão dar um bocadinho mais de suporte à estrutura articular, impedindo, lá está, aqueles movimentos extremos, torções. E temos uma coisa que é muito útil, mas que a maior parte das pessoas tem muita resistência a utilizar, que é o facto de, por exemplo, bastar utilizar muitas vezes uma canadiana ou uma bengala. E o facto da pessoa usar aquela bengala e fazer com que o seu corpo, por exemplo, se eu tiver uma dor no joelho esquerdo, eu devo de usar uma bengala na mão direita, de maneira que quando ando para a frente possa fazer força para cima da minha mão direita e menos força em cima do meu joelho esquerdo. Isto às vezes é o suficiente para a pessoa andar bastante bem e não necessitar de uma cirurgia ao joelho. Ninguém quer dar parte fraca, mas o certo é que isso ajuda a proteger um pouco o joelho numa situação em que ele já está fragilizado, não é? Exatamente. E depois os joelhos também ainda têm mais outra coisa, que é muitas vezes são rígidos de manhã, quando são muito inflamatórios, muitas vezes são rígidos de manhã, melhoram, por exemplo, com água quente, e é uma coisa que vale para a maior parte das articulações quando têm dor matinal, portanto a água quente, e depois quando tem muita tendência a inflamar, pode ser contraposto com, por exemplo, com o gelo, portanto um tratamento de quente matinal, se houver esta dor matinal, e depois de frio com gelo, à medida que ele quer inflamar ao longo do dia, às vezes também é o suficiente para ter algum controlador e não estar a ser necessário um consumo excessivo de medicação ou às vezes chegar a uma cirurgia. Nuno, nós ainda temos uns minutinhos e tu lembra-me que mencionaste a questão dos ombros, as senhoras, sim. Os ombros. Vamos falar um pouco sobre os ombros então. Os ombros ao contrário, eles também podem sofrer de artrose, mas curiosamente o ombro é mais conhecido por dar problemas na tendinite. Há outros tipos de lesões, obviamente, que podem afetar o ombro, a própria artrose, lesões de instabilidade, mas o ombro é muito conhecido pela sua tendinite. É conhecido pela tendinite calcificante, nas senhoras um pouco mais jovens, 40 anos, por exemplo, em que há um processo inflamatório que envolve estes tendões e vai fazendo com que haja alguns depósitos de cálcio. E depois é conhecido pela patologia já mais do idoso, e aqui tanto acontece em mulheres como em homens, um bocadinho mais de tendência para as senhoras também, que são as rupturas da coifa, que são alguns tendões que são importantes na dinâmica do ombro e que quando às vezes rompem e depois se mantêm de uma forma negligenciada, às vezes depois só mesmo com cirurgia por causa da artrose que desenvolvem. Portanto, é uma patologia diferente, já não é uma patologia da cartilagem, mas é uma patologia do tendão. O controle destas lesões é um bocadinho mais complexo, enquanto que no jovem, por exemplo, uma ruptura do supraespinhoso, que é um destes tendões da coifa, às vezes nós não pensamos muito antes de operar e tentar reestruturar toda aquela mecânica.
No idoso, muitas vezes, nós já sabemos que um bom programa, por exemplo, de fisioterapia consegue restabelecer uma boa mobilidade articular e manter um ombro funcional durante muito tempo. O ombro, lá está, dói muitas vezes por causa da parte tendinosa e dói porquê? Porque o ombro tem muitos tendões envolvidos na sua mecânica. O deltoide, que é o grande músculo aqui deste lado e que faz com aquele ombro mais largo, por assim dizer, quando as pessoas treinam, é o principal responsável pelo braço levantar, mas depois temos outros músculos que muitas vezes nem são esta coifa que eu estava aqui a falar, né? A coifa são os tendões que estão mais próximos do osso propriamente dito e que têm a ver com algum do seu movimento e alguma da sua estabilidade, mas depois temos outros que são utilizados, os peitorais, os serratos, os dorsais, os trapézios, portanto, são tudo musculatura que é utilizada no ombro. E o ombro, nós pensamos sempre neste osso que vem do braço e vai articular cá em cima, mas existe lá atrás uma omoplata. E nós sabemos hoje em dia que a omoplata é fundamental no ombro trabalhar bem. Da maneira como a omoplata se desliza em relação às costelas e à grade costal, vai modificar a maneira como o resto dos músculos são ativados e de como eles proporcionam a sua alavanca a mobilizar esta articulação do ombro nos seus vários planos. É a articulação mais móvel que a gente tem, por isso é que a gente consegue pôr a mão quase à volta do corpo todo, por assim dizer. E, portanto, no caso do ombro, muitas vezes nós vemos pessoas com tendinites, com tendinoses, ou seja, já é um passo mais avançado, já o ombro está meio estragado, o tendão está meio estragado, já não é só inflamado, também já tem algum estrago. E muitas vezes um bom plano de trabalho muscular que vai recrutar estes músculos, por assim dizer, foram negligenciados, por exemplo, da zona da omoplata, e que obrigam esta cinética a ser restabelecida, quer os anteriores, por exemplo, os serratos, quer lá atrás, por exemplo, muitas vezes os romboides, os dorsais, é o suficiente para um ombro deixar de ser um ombro sintomático e passar a estar em condições. Obviamente que existe todo este componente inflamatório a correr, tal como eu falei ainda há bocado no joelho, e que também pode ser controlado com uma alimentação um pouco mais cuidada, com a aplicação de gelo. Às vezes, quando a dor é intensa numa fase inicial, parar o ombro, pôr o braço ao peito, deixá-lo estar um dia ou dois de braço ao peito, às vezes é o suficiente para que não haja aquele espasmo reativo muito doloroso, e depois começar um programa progressivo de treino muscular nos vários planos. Aqui já obriga muitas vezes no ombro a ter algum acompanhamento, ou de um fisioterapeuta que perceba destas dinâmicas, ou então num ambiente de ginásio com quem saiba ensinar um pouco esta mobilidade, mas depois da pessoa aprender pode fazer isto por si mesma em casa e ir mantendo as suas articulações saudáveis, e muitas vezes é o suficiente para o ombro deixar de ser doloroso e a pessoa voltar à sua vida. Nuno, foi extremamente interessante ouvir-te. Acredito que quem nos está a ouvir lá em casa certamente que aproveitou aqui algumas dicas importantes. Nós falamos sobre algumas dores comuns nesta área que tu mencionaste e nem sequer falamos do punho e da mão, que é a tua área de especialidade. Portanto, já temos tema para o próximo programa, não é? Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Muito obrigado. E que, enfim, tu continues nessa carreira fantástica a ajudar muitas pessoas nas suas dores, que é o que ninguém quer ter, mas é o que todos temos, não é? Olha, muito obrigado eu pelo convite e por poder partilhar um bocadinho, e se alguém pudesse sair beneficiado desta nossa conversa, que assim seja, olha, para o bem de todos aqueles que possam assistir a este programa. Ok, então até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Muito bem, e obrigado a si também que esteve mais uma vez connosco. Você que é ouvinte da RCS e também espectador da Novo Tempo, já sabe que pode nos contactar através de programas@novotempo.pt e também pelo telefone 933 93 9291. Se quiser saber mais, se quiser deixar alguma pergunta, sinta-se livre. Assim, foi um grande prazer poder mais uma vez estar consigo e esperamos reencontrá-lo aqui neste local em breve. Até lá, tudo bom e que Deus o abençoe.